nós lemos e fazemos menção, dentre os milagres que Jesus operava, a qual o Pai havia designado para ele cumprir a missão na terra, Dr. Lucas vai trazer a biografia de um caso muito importante que me chamou a atenção sentado enquanto orava, sobre a vida de uma mulher enferma há 18 anos. O caso é notório, acabamos de perceber e ler no texto, que a mulher, ela tem um espírito de enfermidade que mantém ela aprisionada, de modo que ela não consegue ter uma vida ereta. A Bíblia não deu ortodoxo, se reunia no sábado para poder se retiram ele por curiosidade, e ele vai dizer assim: não andeis ansiosos por coisa nenhuma, nem com que há de comer ou vestir, porque meu Pai que está nos céus, Ele cuida dessas coisas. Aí a multidão que está olhando para ele poderia não falar, porque o texto não revela, mas pensava consigo mesma: quem esse homem pensa que é, que nós que temos que trabalhar para pagar imposto para Roma? Então Jesus continua o sermão dizendo: olhai para as aves do céu, elas não semeiam nem afiam, meu Pai cuida de cada uma delas. Olhai para os lírios do campo. Aí ele diz assim: esta erva que nasce e no entardecer ela murcha, nem Salomão em toda a sua glória nunca teve tanta roupa para trocar com frequência quanto meu Pai cuida da erva do campo. Aí ele não para, continuando o sermão, ele diz: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, perceba, Jesus está trabalhando na mente das pessoas. Jesus não quer apenas materializar o milagre, Jesus quer desbloquear a área interna do ser humano. Jesus está dizendo a seguinte coisa, isso ele falou naquela época. Imagina nos nossos dias que metade da igreja evangélica precisa colocar um remedinho preto na língua para poder ter um controle, um foco, por causa do estado em que a gente está vivendo na sociedade. Você percebe, Jesus, ele vai começar a trabalhar no psicológico das pessoas. Ele quer quebrar a mentalidade de escravo que eles tinham. Ele vai dizer assim: olha, o reino dos céus é em primeiro lugar, e é diferente de qualquer coisa que vocês vivem aqui na terra. Então ele vai dizer assim: mas buscar em primeiro, completa para mim, mas buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Irmãos, 3 anos e meio, que ministério é esse forte, que virou de cabeça para baixo a cultura judaizante? Eu falo isso e tremo na base, falando de Jesus, o maior líder, aquele que verteu e entregou totalidade de si mesmo para a humanidade. Você vai perceber o ministério dele tão profícuo, tão genuíno, tão perfeito, uma aliança. Qual é o líder, irmão, que vai escolher alguém tendo consciência de que aqueles caras vão trair ele, vão abandoná-lo, vão rejeitá-lo? Jesus, consciente de que tudo que ele passaria e seria padecido por rejeição, ele escolheu os discípulos para serem representantes da igreja na terra. E ele vai dizer para eles: olha, eu vos dou poder para que através do poder, do efeito que eu vou derramar, vocês possam pisar na cabeça da serpente, e se alguma comida mortífera vocês comerem, não vos fará dano algum. Agora vem comigo para você entender. Ele vai entrar na sinagoga. Na onde, igreja? Abre a boca que tem gente com preguicinha. Na onde? Isso, pentecostal. Você não come piqui? Na sinagoga. Eu acabei de dizer que sinagoga não é templo, é algo pequeno. O lugar tão pequeno. E como que funcionava a sinagoga? Quem tinha dinheiro, status, popularidade, sentava-se na frente. Quem não tinha nada, como diz lá no Nordeste, pé de Dodge, sentava atrás. Eu sou de uma época da Assembleia de Deus que as irmãs podiam não ter teologia nem homilética. Aquelas mulheres eram tão terríveis que eu era neófito na fé, novo convertido, né? Tinha acabado de sair do candomblé. Eu não entendia muito bem como é que funcionava culto, irmão. Para mim, culto era qualquer coisa, eu não entendia. Aí eu chegava no ciclo de oração, o ventilador sem hélice, ele soprava, o vento do cheiro do leite de rosa das irmãs tomava conta da igreja. Eu me recordo disso como um filme na minha cabeça. Aquelas mulheres podiam não ter anel de ouro, podiam não ter carro importado, podiam não saber nem ter CNH, mas quando elas abriam a boca, irmão, os demônios caíam por terra na hora. Era uma graça, era uma paz
que tomava conta da igreja. Hoje não, olhe para cá. Tem muita gente que quer vitória de mão beijada. Tem muita gente que quer vitória sentado no banco da igreja, esperando algum profeta entregar uma revelação para você. Meu irmão, olhe para cá. A Bíblia dá um princípio sobre o que precisamos. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Segure mais uma vez a mão de alguém que está do seu lado aí. Vai. Se ele não quiser, ele vai segurar, porque o que não é por fé é pecado. Segure, profeta. Segure a mão dele e a mão dela. Olha para essa pessoa e diga assim para ele ou para ela. Diga para a pessoa assim, ó: quem quer faz alguma coisa. Diga: quem quer faz alguma coisa. Clama-me, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu. Escuta. O texto diz que o Filho de Deus entra na sinagoga. Ele vai entrar. Quando ele entra, quem está na frente na liturgia vai começar a ter um grau de perceptividade mais ou menos assim, ó: o que será que ele vai fazer? Porque na mentalidade dos religiosos da época, eles pensavam que Jesus fazia uma operação de maravilhas, porque Jesus tinha um demônio. Mas a gente sabe que Jesus era Deus e Deus é Jesus, e isso não muda. Mas eles não entendiam isso, porque na cabeça de um judeu não tem como um Deus grande, perfeito e divino se fazer carne e entrar num lugar tão pequeno como aquele. Olhe para cá que você é inteligente. Jesus, sendo Jesus, entrou na sinagoga, sim ou não? Quem está comigo está ligado, sim ou não? Ele entrou. E por que ele entrou? Ele entrou porque tinha um propósito. Aquela mulher impossibilitada, e só tinha duas condições sociais na época quando uma pessoa tinha enfermidade: ou era demônio ou era maldição. Não tinha outra coisa. Só que na visão dos judeus sobre ela era uma aleijada, uma deficiente, alguém que não tinha possibilidade de caminhar de maneira normal, com a coordenação motora. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus senta como uma pessoa que é recepcionada. Agora olhe para cá, eu estou falando de culto. Eu estou falando de um ambiente que, se Jesus não poder ficar à vontade, ele vai embora. Porque tem gente que acha que Jesus é obrigado a ficar num ambiente que alguém quer que ele fique sendo gelado. Que Jesus é obrigado a ficar num ambiente que alguém está dizendo: ele conhece meu coração. Olhe para cá, irmão. Pense comigo, por favor. Eu fui bábala, orixá e travesti. Eu não tenho como deixar de falar isso aqui não, para alertar a igreja. Eu viajo o Brasil inteiro, eu prego em várias igrejas de Madureira, e eu sei do peso da responsabilidade de uma oração. Agora olhe para cá. Eu nunca vi no axé nem no candomblé, dos meus 200 filhos de santo que eu tinha dentro da casa de candomblé, em festa de qualquer entidade, eles fazerem as coisas com preguiça. Era época de festividade, eles sentavam no chão, não tinha cadeira não, bebê. Era sentar no chão e descascar 200 quilos de quiabo. Irmão, a festa começava um dia e terminava 7 dias depois. Agora vem pra cá. Tem gente que é crente, conhece a harpa de cabo a rabo, ele conhece a Bíblia, senta no banco da igreja e não dá um glória, não dá um aleluia, não faz nada, só critica. Escute, isso é muito sério que eu estou dizendo. A igreja evangélica, ela não está preparada para receber o travesti dentro dela. A igreja evangélica não está preparada para receber o bábala orixá cheio de tosto na cabeça. Não está preparada. Mas Jesus ainda tem os seus remanescentes, aqueles que olha para quem está ao teu lado e diga: tu é crente mesmo ou não é? Não fica sem graça não, diga: tu é crente mesmo ou não é? Escute, é uma vergonha, irmãos, para a gente ver o axé crescendo no Brasil e a igreja diminuindo. Faz uma vigília, os crentes congregam na própria igreja, não divulgam o cartaz. Eu não entendo, irmão, mas vive na fofoca, vive no Instagram, vive no YouTube. Como que a igreja vai crescer? Como que os jovens vão ser batizados com o Espírito Santo? Como que vai ter reavivamento e renovo espiritual? Como que vai ter cura na alma, irmãos? Como que uma pessoa, escute só, como que uma pessoa que mutila o corpo no banheiro na madrugada, sem os pais ver, por causa de dores na alma, que não foram preenchidos pelo diazepam e nem pelo Rivotril? Como?
por causa de uma igreja que está tão polida. Eu não estou falando como indireta, não estou te despertando a fé. Estou soprando a brasa que há em ti. Porque nesses últimos dias não tem como você esperar Deus fazer para você fazer depois. Não, não. O que já foi declarado, já foi profetizado, que nos últimos dias Deus derramaria sobre toda a carne o seu espírito. Sobre neve na raçai. Olha para alguém e diga assim para a pessoa: já está feito, já está feito. Eu vou dizer uma coisa que vai te chocar, mas vai te curar. Eu não saí do candomblé porque o diabo me deu com a mão direita e tomou com a mão esquerda. Eu não saí porque lá estava ruim. Eu não saí porque o charuto estava caro. Não saí porque o alguidar estava caro. Eu saí de lá porque Deus me tirou de lá. E nos primeiros meses de minha conversão eu me perguntava: mas não tem isso lá? Porque eu estou esperando dentro da igreja o que eu via lá dentro. Uma coisa que nunca eu presenciei, mas eu tenho esse desejo de presenciar. Meu irmão, lá assim o negócio estiver pegando e alguém falar mal do outro, ele apanha lá dentro. A unidade lá é tão forte, que se tu tocar num filho de santo, você não está entendendo. Você está vendo o que está acontecendo no solo brasileiro. Você está vendo o que está acontecendo nos lares. Tem gente aqui na igreja que tem mais de 10 anos e não é batizado com o Espírito Santo. Tem gente que está sentado do teu lado agora e tem um filho em casa e tem uma vida travada com uma causa na justiça e ainda não resolveu. Tem gente que está esperando hoje aqui nesta madrugada algo sobrenatural, mas Deus está dizendo: o maior culto é o racional, é aquele que você entende do lado de dentro, e Deus trabalha para realizar as promessas do lado de fora. Olha para alguém que está do seu lado e diga para a pessoa: você está aqui para ouvir a palavra de Deus. Diga aí, diga aí.